O que me trouxe para a Hoff, para a estética? Minhas pacientes. Eu já tinha uma demanda de pacientes fiéis lá em Itabuna e todo dia uma me questionava: doutora, você já está fazendo botox? Doutora, você faz um preenchimento? Eu tô querendo mexer no meu rosto. Elas começaram a demonstrar o desejo e de que queriam algum procedimento, que queriam melhorar o rosto, mas só teriam coragem se fosse comigo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Pietro Boscardin, sou sócio fundador da Harmoniza Pro. Quero te apresentar em primeira mão, com muito orgulho, com muita honra, o Por Dentro da Clínica Podcast, o podcast da Harmoniza Pro. Vai ser um momento, um espaço reservado para a gente poder entrevistar nossos clientes, nossos parceiros e mostrar como que é, de fato, por dentro da clínica dessas pessoas e desses profissionais também que auxiliam o mercado da harmonização facial. Hoje, uma convidada muito especial, a nossa primeira convidada, uma parceira já conosco há quase 2 anos, eu acredito. Uma convidada que eu tenho um carinho enorme, que além de cliente também se tornou uma amiga, a doutora Jacinta Mesquita, hoje vai estar conosco. Então hoje vamos para dentro da clínica da doutora Jacinta. Jacinta, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu estou um pouco ansiosa, confesso. Essa é uma conversa boa, essa é uma conversa gostosa. Estou muito feliz de estar aqui, de coração. E eu feliz por estar aqui com você. Hoje até agora eu tava conversando com a Natália, né? Fui fazer meu ritual matinal ali antes de vir pra cá. Sim. E aí eu fiquei pensando assim, cara, que bacana que vai ser com a Jacinta, porque foi uma pessoa que eu já conversei muito. Você já me ajudou muito, eu já te ajudei muito também, espero eu. Sim, é recíproco. E aí eu fiquei pensando assim, cara, se eu pudesse falar uma coisa assim que sempre me remete a você, é a educação e a cordialidade que você sempre teve. Muitas vezes a gente acaba, enfim, passando por diversas pessoas ao longo da nossa jornada, acho que não somente profissional, mas também de vida mesmo, né? E você foi uma pessoa que sempre me tratou muito bem, com muita educação. A equipe também sempre, você tratou com uma enorme educação, uma enorme cordialidade, assim. Então, agradeço de coração e estou muito feliz por você ser a primeira convidada aqui, participante do nosso podcast. Muito obrigada, Pietro, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, uma satisfação enorme para mim. E a gente controla um pouquinho a ansiedade, mas tudo bem. Boa, legal. Já, se a gente puder, eu gosto sempre eu conheço um pouco de você, não muito, mas eu acho que esse é o momento perfeito, assim, para a gente se conhecer cada vez mais. Explorar um pouco mais da tua vida, não só o presente, mas também do teu passado e um pouquinho do teu futuro. E eu queria que você contasse, por gentileza, um pouco sobre como que era a Jacinta criança. Como foi a tua infância? Sei que você é mineira, mas que agora tá morando já na Bahia já faz bastante tempo. Então, se você puder me contextualizar, contar também um pouco pro pessoal que está assistindo um pouco da tua história, vai ser ótimo para a gente começar. Confesso que é um prazer falar sobre a minha história. Eu venho de uma família de 16 irmãos. Nasci em Materlândia, interior de Minas Gerais. E lá eu cresci até os 11 anos de idade. E aos 11 anos, meus pais decidiram, é hora de você ir embora. Porque a nossa região era uma região muito carente de educação, de escolas, no sentido de você evoluir mais para uma formação, um nível superior. E eles diziam, minha mãe principalmente, a única coisa que a gente pode dar para você e seus irmãos, é o estudo. Então, tá na hora de seguir um caminho distante da gente. E foi aí que tudo começou. Eu fui morar em Diamantina, também em Minas Gerais. E lá eu fiquei até a minha graduação em odontologia. Você fez, então, você só terminou, no caso, o teu ensino fundamental, Exato. Aí o médio, a gente superior, morava numa fazenda. E eu falo sempre, o termo que a gente usa, a gente nem usa muito fazenda, a gente usa roça. Não, eu nasci na roça, eu sou da roça. E até os 11 anos, a gente percorria uma caminhada de cerca de 3 quilômetros até a escola. Nossa! E depois disso, foi que aí eu segui para Diamantina. Deixou as pernas fortes? Sim, um pouquinho. A minha mãe também, ela foi criada na roça. Pra lá a gente chama de interior, vai pra fora e tal, lá no Rio Grande do Sul, né? E a mãe, ela sempre falava que quando eles iam pra escola, ela e os irmãos dela, eles colocavam, tipo, caderno e tal, coisa material escolar em saquinho de arroz, porque não tinha condição no caso. E a gente lembra, assim, que
estivesse chovendo, sol, não importa. A estrada era de terra, às vezes a gente chegava na escola com a roupa molhada, não tinha calçado, e as professoras ali nos acolhiam, colocavam jornais dentro da roupa para que pudesse secar e a gente pudesse assistir aula. Seus pais eram muito criteriosos, assim, com a questão de não vai faltar aula, independente se está com febre, alguma coisa? Muito criteriosos. Minha mãe, principalmente, era muito rígida nesse sentido. Então, a gente era muito obediente, né? Sempre fomos assim. A gente sabia que ela e meu pai, eles queriam o melhor pra gente. Então, eram rigorosos, a gente sem reclamar. Vamos seguir o caminho que eles estão tentando nos trilhar. E isso eu acho que, querendo ou não, né? Muitas coisas a gente pega da nossa infância, mas você é uma pessoa muito estudiosa até hoje, né? Tipo, agora, recentemente, você estava em Miami, acho que você tinha ido, né? Eu gosto de estudar, eu gosto de me dedicar, eu faço isso com paixão, com prazer, porque eu sei que é algo que... isso é algo que ninguém tira da gente, né? O conhecimento. E o caminho do conhecimento, ele é uma constante, né? Então, desde a infância, a adolescência, a idade adulta, a graduação, eu sempre foquei muito nisso. Depois a gente fala mais sobre isso, quero te fazer algumas outras perguntas sobre. Mas eu queria entender, desses 16 irmãos, nessa ordem aqui, tu tá onde? Tu é irmão eu qual sou número? a 16ª. Eu sou a mais nova. Sério? É. Tu é a caçula? A caçula. Meu Deus do céu. E talvez isso justifica um pouco que a minha família, todas as pessoas falam, né? Você é a que mais se parece com mãe. E porque sendo a mais nova, minha mãe exigia mais de mim do que das outras. E às vezes eu questionava, mãe, você me chama muito, por que você não chama Kika, é o apelido de uma das minhas irmãs? Eu estou cansada. Isso eu estou me referindo ao período que a gente passava férias na roça. Porque a gente estudava, mas em férias ia para a roça e cada uma tinha uma função, um ofício. E ela respondia para mim, porque você é a que vai viver menos comigo. Quanta sabedoria nas palavras dela, né? Então, eu entendia, aceitava. E é isso. E já assim, tá, aí voltavam os 16 irmãos lá pra tua casa. Não, na verdade, idades diferentes. Então, já tinha os mais velhos que já tinham trilhado os seus caminhos. E na fase que eu morei em Diamantina e estudei até a graduação em odontologia, éramos 8, cada um em um estágio diferente. Ou faculdade, ou colegial. Então, morávamos juntos, esses 8 irmãos. E aí, férias e feriado, todos iam para a fazenda encontrar os outros. Algumas já estavam casadas, já tinham constituído família. E era assim. A minha vida até a graduação foi dessa maneira. Tu mantém um contato com eles muito forte até hoje, né? Muito. Nós somos muito unidos, apesar de distantes, né? Cada um seguia um caminho, nós somos muito unidos. Que bacana. E assim, dentro dessa trajetória sua, como que era você, assim, na escola, por exemplo? Era uma aluna muito aplicada? Era uma aluna não tão aplicada? Não tinha muito espaço para não ser aplicada, acredito, né? Diante da criação, a gente não tinha, não só eu, como meus irmãos, um espaço para não ser aplicado, tá? E isso me lembra algo muito forte que eu carrego comigo até hoje e que me fez ser uma pessoa forte. Às vezes, algumas pessoas talvez encarem até como uma falta de sensibilidade e não é isso. Minha mãe... nós não trabalhávamos, eu não tinha que trabalhar durante o período que eu estudava, nem na época da faculdade. Então, a minha dedicação era exclusiva para os estudos. E na minha família, na nossa criação, nunca teve história de, deixa eu ver sua nota todo mês, o famoso boletim. Sim. Minha mãe, principalmente, porque meu pai era um pouco mais com as coisas da roça, ele não se envolvia tanto, ela participava, mas ela era mais ativa nesse sentido. Então, ela só queria saber do resultado no final do ano. E quando a gente chegava com aquele resultado, notas maravilhosas, e eu, principalmente, eu gostava muito de mostrar para ela. E sabe qual é a resposta que ela me dava? Eu esperava um elogio. Essa frase nunca sai da minha cabeça. Ela falava assim, você não fez mais do que sua obrigação. Parece duro, né? Mas foi um grande diferencial na minha trajetória de vida. Total. Até hoje. É uma constante, assim, os pais, principalmente quando a gente vai pegar essa questão de educação, acho que, de fato, tem que ser um pouco mais rígido, assim, para tomar gosto, né? E para entender que, de fato, aquilo lá vai fazer parte, principalmente, da tua vida como um todo. Exato. Você comentou que teu pai
fazia mais essas coisas da roça no geral, né? Sim. Era assim a separação? Por exemplo, tua mãe cuidava mais de casa, ele cuidava mais das coisas do trabalho? Ela tinha a voz mais ativa no sentido dessas decisões de escola, de ir embora. Os meninos têm que ir embora. Nonô, ela falava, meu pai, o apelido era Nonô. Eles não podem ficar aqui, a gente não tem condições de dar um futuro, uma vida para eles aqui. Então, ele acatava a palavra dela, então ela que era mais ativa nesse sentido. Que legal. E já assim, nesse trajeto que você teve, assim, o que te chamou a atenção? Uma outra coisa. Quando você saiu, que essa é assim, você saiu de casa com 11 anos. 11 anos. E aí você foi para Diamantina. Diamantina. Quando você chegou em Diamantina, é uma cidade, acredito, eu não conheço a região, peço desculpas. Não, imagina. Mas acredito que seja uma cidade muito maior do que a cidade do interior onde você estava, né? Isso. Como é que foi esse choque de realidade na tua cabeça assim, com 11 anos? Com 11 anos. Talvez eu não tenha sentido tanto choque de realidade. Você foi para casa de uma parente? Não, eu fui para um colégio de freiras. Eu e minha irmã, então nós moramos lá durante um ano, um sistema de internato. Então é como se a gente tivesse um acolhimento mais familiar. E por eu ser a mais nova na época do colégio, de todas as internas que moravam, eu era a mais nova, eu era a caçulinha lá também. Então era um acolhimento muito grande, então tinha um certo ambiente familiar, então eu não senti tanto. Acredito que por isso. A cidade de Diamantina, comparando com a minha cidade, Materlândia, é bem maior, mas também é uma cidade com características de interior. E uma cidade de uma religiosidade muito forte, e a gente tem isso muito presente na nossa família, né? Eu venho de uma família católica, minha mãe, muita fé em Deus, então acho que isso tudo contribuiu para eu me sentir um pouco menos desconfortável pela distância. Sim. Até hoje você é muito pegada com Deus, assim, espiritualidade no geral, né? Tá, e aí você ficou nesse colégio por um ano. Só um ano. Aí depois você foi morar com sua irmã? Isso, aí no ano seguinte, muitos irmãos, né? Uma irmã e um outro irmão passaram no vestibular. Um para odonto, a minha outra irmã seguiu a carreira da pedagogia. Aí já seriam 4, né? Então, e um homem. Então, já teria que ter um espaço para que os irmãos pudessem ficar juntos. Aí meus pais alugaram uma casa. E a partir daí, a cada ano, chegava mais um irmão. Até que a gente completou 8. Meu Deus. Imagina, 8 irmãos numa casa. E você já parou para pensar? Um pai e uma mãe, com uma renda de roça, sustentar 8 filhos? Uma cidade grande, em faculdade, em colégio particular. Nossa, sim. Meus pais foram muito guerreiros. E eles já se foram, tá? Eu não falei isso, mas eu não tenho mais meus pais aqui. Você perdeu eles recentemente, faz tempo já? Meu pai, eu tinha apenas 18 anos. Nossa, muito novo. Minha mãe se foi em 2017. 2017, recente? Recente. Sente muita falta? Sinto. É difícil, eu acredito vai ser que não sempre tem como uma falta. Nunca acostumar, agora você né? sabe que algo que eu entendo que esse jeito que a gente foi criado, né? Eu saí de casa com 11 anos, então imagina, eu convivi pouquíssimo com meu pai. Porque eu convivi com ele durante 11 anos. Ele faleceu, eu tinha 18, então durante 7 anos eu via meu pai nas férias e em 2 feriados no ano. E esse fato de sair, de ir para fora, vocês têm que seguir o caminho de vocês, de colocar isso na nossa mentalidade numa idade tão precoce. Isso, de certa forma, nos fortaleceu para enfrentar o dia que a gente não tivesse eles mais nas nossas vidas. Entende? Sim, total. Eu acredito plenamente nisso. Com certeza. Hoje você sente falta da roça também? Chega aí pra lá? Sinto, a gente vai às vezes 2 vezes por ano. Ainda tem a casa lá? Tem, tudo original, como sempre foi. Mas é da tua família ainda? A gente se reúne, tem um irmão que mora lá. Ah, bacana. Ele é um dos mais velhos, assim, ficou lá? Ele é um ano a mais que eu. Boa. Dos mais novos. E Jaci, quando você tava nesse período ali de chegar em cidade nova, e aí depois você entrou na faculdade de odontologia lá. Isso. O que te levou a escolher a odonto? Teve alguma coisa assim que foi uma vocação de criança ou algo que aconteceu ali? Eu sempre, quando eu estava me preparando para o vestibular, a certeza que eu tinha era que eu queria a área da saúde.
Essa era uma certeza que eu tinha. E aí eu tive, sim, a influência de 3 irmãos que já haviam se formado na mesma faculdade. Fizeram odontologia. E eu acho que esse contato com eles e ver ali o início da carreira deles, eu acho que isso acabou me influenciando, com certeza. Eu cheguei a tentar o vestibular de fisioterapia e passei em Belo Horizonte, mas a faculdade era particular. Cheguei a frequentar 1 mês e aí minha mãe falou, não dá, você precisa sair, volta para o cursinho, porque você tem que entrar numa faculdade federal, não tem condições de te manter. Aí cancelei a matrícula, voltei para o cursinho, no ano seguinte eu entrei, consegui a vaga em Diamantina. Super rápido. Que idade tu tinha quando tu entrou na faculdade? Eu tinha 21 anos. 21 anos. 21? Meu primeiro ano de odontologia, já tinha 21 anos, Você entrou e formou super nova também. Você formou com 25, 26? E, assim, nessa jornada que você teve, acho que antes da faculdade, assim, até para entrar, porque você passou na faculdade particular, no caso, teve que fazer essas alterações e tal. Só que, assim, na minha percepção, dos meus... Eu entrei na faculdade bem novo também. Eu tinha 17 anos quando eu entrei na faculdade. Eu graduei em Direito, né? Muito novo. E essa etapa da vida, eu acho que dos 17 aos 21, aos 24, talvez, assim, muita coisa acontece. Acho que tu se forma muito como pessoa, como adulto, passa por diversas adversidades na vida. Essas dificuldades também, você saiu de casa com 11, né? Sim. Eu saí com 16 para morar sozinho, 16, 17. E a gente vai amadurecendo de fato, vai fazendo várias coisas. Teve alguma coisa, assim, nesse período que te marcou muito, que você olha, assim, e fala, cara, essa dificuldade que eu passei, esse obstáculo que eu enfrentei, esse desafio que eu superei, isso daqui me formou hoje a mulher, a profissional que eu sou? Olha, eu vou te contar que, na verdade, foi algo que não fui eu passei indiretamente, mas foi minha mãe, e isso me marcou e eu carrego até hoje a minha trajetória. Foi exatamente quando meu pai faleceu. Porque, imagina, 15 filhos, porque o meu irmão mais velho, ele faleceu com 1 ano de idade, tá? Eu nem o conheci. Então, 15 filhos ainda, alguns, 8 ainda, trilhando o caminho de ter alguma profissão. E aí meu pai se foi, nós morávamos em Diamantina, então fomos para a fazenda acompanhar ali o período e ficamos até a missa de 7º dia. E aí, na missa de 7º dia, quando acabou a missa, a gente chegou em casa, fomos para a cidade, né? Chegamos em casa. E minha mãe chamou todos os 8 e falou assim, tá na hora de arrumar as malas. Amanhã, o carro vai estar aqui às 5 da manhã para levar vocês de volta, porque a vida segue. Então, no momento, assim, onde ela deveria estar por dentro, a mais fragilizada, concorda? Arrasado. Então, que exemplo de fé, que exemplo de força que ela passou pra gente nesse momento. Então, isso eu carrego até hoje, em qualquer dificuldade que aparecer na minha vida. Esse exemplo da minha mãe, para mim, isso foi algo que me marcou muito. Ela poderia se acomodar, ou deixar que todos nós nos acomodássemos ali. Porque a vontade da gente era ficar ali na fazenda por mais um tempo e ficar naquele luto. Ficar com ela, perto dela. E eu acredito que ela desejava isso também. Mas não. Ela entendeu o que era melhor pra gente e isso pra mim é um sinônimo de força. Eu acho que é uma imagem muito forte que você carrega contigo, uma imagem né? forte. Eu carrego comigo até hoje. Na minha mente vem até exatamente qual o local que ela estava para chamar a gente e falar isso. Tem marcos, tem marcos que acontecem na vida da gente que acabam sendo desencadeados em diversas outras coisas que a gente vive, né? Por exemplo, uma situação assim, eu acho que ela meio que te molda para não só para diversidades, mas até é difícil isso, cara, mas muitas vezes eu percebo muito você, que, principalmente dentro da tua família, assim, que você é uma âncora muito forte, né? Por exemplo, vários... Eu acho Meus irmãos, lá em casa a fala já é quem mais parece com mãe é Jacinta. Mas é que eu lembro que recorrentemente você é o irmão número 11 veio aqui em casa. Tô passeando com o irmão número 13, não sei o quê.
E eu As acho muito... pessoas adoram essa É, história. eu acho- é uma história... É porque, assim, eu trago as verdades, né, da minha vida. Eu sou isso que eu sou mesmo. A minha essência é essa. Eu acho que essa criação de interior, assim, eu acho que é a melhor que tem. Tem muito isso. Eu não sei porque eu também... São Borja é interior do interior do interior do Rio Grande do Sul, né? Que foi a cidade onde eu nasci e cresci. E aí a gente sempre também ia pra... Você chama de roça, a gente chama lá, tem fazenda, interior, vai pra fora, enfim. E eu, assim, tenho muitas lembranças disso e é muito gostoso, assim, de família reunida, mesa grande. E, enfim. Os almoços de domingo. É uma delícia, cara. Eu não tenho irmãos, mas eu tenho muitos primos, muitos tios. A minha mãe, por exemplo, tem 7 irmãos, meu pai tem 3. Então, é muito gostoso, assim, essa questão familiar. Eu percebo que você é muito família Somos, eu sou muito no geral. família. Isso é muito bom. Sinto morar distante, né? Lá em Não tem ninguém que Itabuna, mora eu e perto meu de você? irmão. Só um irmão. Só um irmão mora perto? Ele é dentista também. Trabalhamos juntos no mesmo ambiente. Bacana. Mas são muitos, né? Então, a gente sente isso, né? Não conseguimos nos ver com tanta frequência, mas nos falamos diariamente no grupo da família. Sim, então, a gente sim. tenta se conectar. Sim, bacana. E Jaci, faculdade de odontologia, assim, você finalizou a faculdade, já ali começou a dar uma olhada para a parte da estética, alguma coisa do tipo, ou quando que isso surgiu? Então, quando eu terminei a faculdade, eu iniciei minha carreira lá em Minas mesmo, em Itabira. Trabalhava numa clínica popular. E a gente, aquele trabalho da porcentagem, né? Eu não tinha... Na verdade, quando eu encerrei, a minha mãe, meu pai já tinha partido. E minha mãe falou assim, olha, toma aqui esse dinheiro e agora, a partir de agora, você tem que seguir seu caminho. Você precisa trabalhar, você precisa seguir a sua vida. E aí, como eu tinha um irmão em Itabira, farmacêutico, era um apoio, né? Então, eu busquei algo em Itabira e consegui um trabalho nessa clínica. E lá eu fiquei durante 8 anos. Nesse período, eu fiz especialização, na época, em prótese dentária, dentro da odontologia, né? Eu fiz a especialização. E depois da especialização, eu decidi ir embora. Saí de Itabira, foi aí que eu me mudei para a Bahia. E é curioso, né, que sempre você ter um irmão como um ponto de apoio, como referência, como eu sou privilegiada por isso, né? Porque aí o Adelmar já estava em Itabuna, já tinha construído ali a carreira dele e ele tinha uma demanda e me chamou. Quis que eu fosse morar e trabalhar com ele. E assim eu fiz. E aí eu fui e segui a minha carreira em Itabuna, mas ainda dentro da odontologia. Como prótese. Como prótese, especialista em prótese dentária. Eu fazia um pouco de clínica geral, mas mais na minha especialidade. E nesse período de transição, assim, o que te chamou a atenção para a Hoff? Uma história, minha vida é cheia de histórias bonitas, Pietro. Que bênção, né? É uma bênção. Trouxe para a Hoff, para a estética, minhas pacientes. Eu já tinha uma demanda de pacientes fiéis lá em Itabuna e todo dia uma me questionava, doutora, você já está fazendo botox? Doutora, você faz um preenchimento? Eu estou querendo mexer no meu rosto. Elas começaram a demonstrar o desejo de que queriam algum procedimento, que queriam melhorar o rosto, mas só teriam coragem se fosse comigo. Então, esse foi o meu estímulo. Eu fiquei ouvindo isso durante um tempo até decidir que eu iria entrar na Hoff. E aí agora, você está preparado para eu te contar como foi? Conversando com um colega que já estava na área, um amigo, ele me incentivou, falou, vai sim, e eu vou te indicar até o primeiro curso que você vai fazer, onde que você vai fazer. E o meu primeiro curso dentro da Hoff foi um curso básico de toxina botulínica e preenchimento labial, aqui em Balneário Camboriú. Mentira! Em 2018, com minha querida, não esqueço dela, Ana Laura Fontana. Foi aí que tudo começou. Bacana. E aí eu... Não sabia dessa história. Eu deixei para fazer surpresa aqui. Tinha que ter uma surpresa para você, né? E aí, quando eu voltei do curso, já comecei a praticar. E a cada curso, e daí em diante, a cada curso que eu fazia, a demanda e a procura por novos procedimentos aumentava.
Mas eu sempre, antes de começar, eu tinha uma frase que eu refletia em cima dela. Bom, eu vou pelas minhas pacientes, pelo pedido delas e por mim. Se eu sentir que eu tenho mãos e que é o meu perfil e que eu vou gostar, eu vou seguir. Se eu sentir que não, eu vou recuar. E aí, cheguei até onde eu estou aqui hoje e foi só crescendo, crescendo, crescendo. E foi isso que aconteceu. O início da Hoff foi assim. Foi uma paixão, assim, que tu acabou descobrindo, no caso. Foi. Tipo assim, saiu da parte... Você gostava de prótese? E eu ainda continuava atuando nas duas áreas. Eu não deixei... Isso em 2018 ainda você atuava? 2018, 2019, 20, exato. Então, mas eu, a cada curso, a cada nova técnica ou novo procedimento que eu aprendia, eu me apaixonava cada vez mais. Eu fazia assim com o maior prazer, com o maior amor e estava me sentindo feliz, realizada. Teve algo que te chamou a atenção, por exemplo, assim, que você teve na Hoff, que você, por exemplo, não tinha na prótese? Por exemplo, eu acho que eu consigo entregar mais resultado aqui, ou eu consigo sentir mais propósito aqui, eu consigo, enfim, me encontrar mais como pessoa, como profissional, porque assim, eu percebo, uma das coisas que eu noto, isso eu tenho a percepção, pelo menos de vida, que tudo que a gente enxerga no outro é um espelho de nós mesmos, né? Então não tem como você enxergar algo em alguém que não tem em você. E eu sou apaixonado pelo meu trabalho, eu amo o que eu faço. E eu percebo muito isso em ti. Tipo assim, você ama o que tu faz, você se preocupa muito com as tuas pacientes, você é muito preocupada com... Você é muito detalhista com N coisas, assim, em diversas fases da vida, diversas coisas. E tem um pouco de uma conexão principalmente com as pacientes, que é uma conexão diferente do que eu tinha com a odontologia raiz. Não que eu não tivesse, entendeu? Mas eu acho que trouxe para mim essa questão da imagem pessoal, né? De você se olhar no espelho e de repente você vê que os sinais do tempo estão te incomodando. E isso é muito presente hoje. Quando as pessoas me procuram desejando melhorar isso, o que eu comecei a perceber? É que elas começavam a trazer para mim também algo interno, ou um conflito, ou uma insatisfação, ou um momento da vida, ou alguma frustração. Então, essa conexão, essa parte do lado humanizado, isso ficou mais forte com a Hoff do que com a odontologia tradicional. Não que não existisse, mas realmente foi mais forte nesse sentido. E eu tenho muito um lado, isso é da minha pessoa, é da minha essência, é da minha verdade. Eu sempre fui assim, um lado muito de ouvinte, né? E eu acho que isso facilita muito essa conexão. Esse é um diferencial no meu trabalho hoje. Eu não sou apenas uma técnica, uma injetora. Eu cuido de pessoas, eu tenho um olhar integral com as pessoas, né? Eu sou muito realizada o meu trabalho, realizando o meu trabalho dessa maneira. Sim, e eu acredito que a área da saúde como um todo, ao meu ver, ele é muito de vocação. E eu acho que principalmente eu sempre olho assim tanto para a parte odontológica quanto para medicina, enfim, no geral assim. Eu acho que é uma área muito empática. Você precisa ter um nível de empatia, acredito que grande, maior assim do que a média da população, né? Porque você de fato está sempre cuidando de alguém, ou alguém vai te procurar com uma dor. E se você não tiver empatia, você se torna um negócio muito frio, né? Para você lidar com o paciente, ou para você talvez não se apegar tão profundamente com a história da pessoa. Porque, na minha visão também, a Hoff, ela é muito mais emocional do que racional. Claro que, se alguma coisa te incomoda no seu rosto, aquilo lá você pode arrumar, melhorar, enfim, e tá tudo bem. Só que eu acho que as feridas emocionais que vão causando, isso é muito maior. Fora que a satisfação depois que você tem emocionalmente falando, por você se olhar e se sentir melhor, é muito maior. Então eu acredito que você vai encontrar isso possivelmente muito mais na harmonização do que na odontologia raiz, no caso, né? Sim. Essa conexão, ela é mais forte, sim. Já se emocionou muito com os pacientes? Nossa, muito. Eu ouço histórias todos os dias. Eu ouço histórias. E esse lado do resgate da autoestima, né, que a Hoff traz, ele interfere muito na maneira como as pessoas
se posicionam no dia a dia, na maneira como ela se comunica, na maneira até como ela lida com os problemas do dia a dia. A gente vê uma mudança profunda nisso aí. Eu vivencio isso com minhas pacientes, sem dúvida. Em questão de confiança, segurança das pessoas, Também. no caso, né? E minhas pacientes estão aqui me ouvindo e elas sabem bem o que eu estou falando. E já teve alguma dessas histórias assim que te marcou muito? Não sei se você puder compartilhar. Alguma coisa assim que te ensinou, teve uma lição? Eu vou te falar que a história que me marcou não foi quando eu estava na faculdade. Porque a gente não está falando aqui de atendimento humanizado, de olhar integral. Eu não sou apenas uma técnica, uma injetora. Não, eu estou cuidando de pessoas. E aí, eu me lembro que no meu 2º ano de faculdade, eu estava atendendo um senhor. Ele precisava fazer extrações. Seu José. E eu notei que ele estava tenso e ele apertava muito o braço da cadeira. Mas eu perguntava e ele não relatava. Tá tudo bem, seu José? Tá tudo ótimo. Não relatava dor e eu segui o trabalho. De repente, eu percebi que ele não parava. Então, eu decidi chamar a equipe. Quando verificamos, a pressão dele estava altíssima. Estava 20 a pressão dele. 20/13. Nossa. Então, foi aí que eu entendi que ele estava em sofrimento. Seu José não estava bem, ele estava sentindo dor, mas por alguma razão, ele ou teve vergonha, né, de falar, ou não quis falar, ou eu preciso transmitir uma imagem forte. Isso não é só uma dorzinha, como muitos falam. É uma dorzinha boba, doutora. Me lembro muito dessa expressão. E aí, eu tive que interromper o procedimento, fazer todos os cuidados necessários. E depois disso, isso desde o meu 2º ano de faculdade, até hoje, eu observo meus pacientes na cadeira, dos pés à cabeça. O paciente vai muito além do que ele fala. Sim. Sabe? Ele pode muitas vezes não expressar, mas ele vai dar sinais, ele pode ter um comportamento que vai te dar uma luz. Algo não está legal, algo não está bem. Então, interrompa, converse. Puxa, conversa que ele vai se abrir com você, dê espaço para esse paciente falar com você. Então, isso eu trago hoje para a minha rotina na ROF. Sempre observo meu paciente. É um olhar realmente integral, um atendimento humanizado. Eu prezo muito por isso aí. Não é? Eu falo para os pacientes, vocês vão lembrar de mim. Não existe um rosto fora de um corpo. Sim. Eu estou tratando um rosto, mas existe uma ansiedade, existe um contexto de medo, de alguma história de medo, da dor ou de qualquer outra coisa. E isso pode se traduzir em expressões corporais. E eu desejo e prezo por deixar meus pacientes os mais confortáveis possíveis. Quero que aquela experiência ali se torne uma experiência única, sabe? Sim. Então, isso marcou muito a história do seu José. Leva até Ficou hoje para sempre. Bacana. Eu acho que contribuiu para que eu pudesse trabalhar em cima disso aí. Sim, total. De um olhar integral, de um atendimento humanizado. Eu acho que isso é um diferencial e nós temos que ter atenção a isso. Total. Tem muitas coisas dentro da harmonização também que quando o paciente é um atendimento 1 a 1, né? Então, Sim. Raramente vai ter um acompanhante, alguma coisa do tipo, mas muitas vezes você deve passar por isso, mas eu escuto muito relato das nossas clientes no geral, que acaba meio que sendo a consulta acaba sendo às vezes uma sessão de terapia junto, Sim. né? E um bate-papo. As pessoas abrem, conversam, falam coisas até que, assim, bem pessoais e bem profundas de fato, né? Sim. Eu tenho ajudado algumas clientes, assim, com a questão da consulta delas no geral, e elas sempre relatam muito sobre isso, assim, meu pessoal se abre muito comigo, às vezes eu fico até com medo de passar um preço, alguma coisa do tipo, assim, porque a consulta ela é tão emocional que parece que não abre tanto espaço para falar sobre orçamento, por exemplo, né? É verdade. E a gente tem um papel de ouvinte importante, né? E isso é um diferencial para nossos pacientes, como ele vai se sentir ali, esse primeiro impacto, esse primeiro contato com quem vai cuidar de mim, com quem vai cuidar do meu cartão de visita, né? Sim, total. E já, assim, dentro do mercado,
onde você está inserida no mercado da harmonização, tem N coisas que acontecem dentro desse mercado. Você está nesse mercado desde 2018, né? 2018. Então, já fazem 8 anos, vai completar 8 anos, isso. né? Eu estou no mercado desde 2021, então vai completar agora seu 5º ano. A gente percebe que tem diversos estilos de profissionais, tem diversas coisas, por exemplo, que possivelmente você não gosta, coisas que você gosta também. E uma coisa que eu percebo muito em você, é algo que me relata, assim, em algumas profissionais que eu não é muito meu estilo, digamos, né? Você respeita, mas... Exato. Entendo. É que eu acho que você é uma pessoa muito simples. Você tem os seus luxos, gosta de mimar a Cacau. Cacau. Ai, Cacau, saudade, mamãe. Deixou a Cacau em casa. No Pet, no hotel. No hotel Pet. Hotel Pet Play Hotel. Me salva. E você tem essas coisas, você gosta de seguir tua rotina, mas gosta de seguir uma rotina tranquila, assim, né? Sim. É que tem muitas pessoas que enfim, gostam de uma certa ostentação, Sim. assim, no caso, né? Tem algumas coisas, assim, no mercado, não somente isso, tá? Mas que você olha, assim, e você fala, isso daqui eu não quero pra mim, eu gosto mais de seguir por essa linha, porque você também, até na tua linha de procedimento, de resultados, assim, você segue muito mais uma linha de naturalidade, sem exageros, né? Então, o que você visualiza disso, assim? Eu acho que a minha filosofia de trabalho, os resultados, o meu protocolo, ele tem toda a relação com a minha pessoa, com a minha essência, com a minha verdade. Eu venho de uma história simples e eu poderia ter evoluído para hoje estar nessa fase, nesse nível de... Eu entendo isso, tem pessoas que gostam, sim, de uma ostentação maior e eu respeito, nada contra, mas realmente não é o meu perfil. Então, eu venho de uma criação simples, eu levo uma vida simples, eu não tenho grandes ambições, eu sigo com consistência a minha vida, eu não tenho pressa para que as coisas aconteçam. Eu acho que tudo tem um tempo certo. E é isso, eu sou feliz assim, entende? Eu não tenho grandes ambições, nem grandes luxos, não. Eu sou feliz dessa maneira, mas respeito também quem... Eu acho isso muito bacana, muito bacana. Uma questão que me veio na cabeça agora que a gente estava conversando, talvez tenha sido uma virada de chave, não sei se você chegou a perceber isso, mas... Uma virada de chave, todo mundo tem. Eu queria te perguntar, assim, qual que foi a tua, por exemplo, porque... mais ou menos até o período da pandemia ali, você ainda seguia com as duas coisas, né? Isso. Prótese, exatamente. ROF. E aí, tipo, talvez essa tenha sido a tua virada de chave principal, assim, para você emergir de cabeça, de fato, na ROF? Vou te falar com toda a sinceridade que a minha grande virada de chave foi quando eu entendi que para crescer eu não podia ficar sozinha. Não tinha como crescer sozinha. Então, eu já tinha uma demanda, eu já trabalhava bastante. Porém, eu precisava de algo mais estratégico. Então, foi aí que eu conheci você. Sim. Eu estou falando na sua vista, mas eu sou da verdade, tenho que falar a verdade. Sim. Conheci você e a Harmoniza Pro, e aí eu pensei, esse é o momento. O que eu preciso é investir em marketing, posicionamento, mas de uma forma estratégica. Então, sem dúvida nenhuma, a virada de chave foi quando eu conheci você, o trabalho da sua empresa, decidi contratar e daí tudo começou a mudar. Foi a partir daí, sem dúvida nenhuma. Que bacana. Fico feliz. Pode ficar feliz, porque é exatamente isso que aconteceu, Pietro. Que bacana, que bacana. A gente iniciou, acho que foi... hoje a gente 24, iniciou né? em 2024, já tem 2 anos. Então, assim, hoje eu tenho um espaço mais estruturado. Eu aprendi a delegar funções, né? Então, o crescimento, ele foi exponencial de 2024 para cá. Exatamente por isso aí. Até essa época você fazia prótese, ainda não lembro. Até 2024, sim, ainda estava fazendo. Início de 2024, eu ainda estava fazendo um pouco de odontologia, sim. Eu lembro uma coisa que me marcou muito na nossa primeira reunião, que eu olhei para você e eu falava, nossa senhora, essa mulher tem uns casos muito bons. E você já tinha um bom perfil no Instagram, enfim. E aí eu lembro a frase que a gente tinha conversado sobre o teu ticket médio.
na reunião. Aí eu falei assim, eu vou te fazer faturar o dobro trabalhando metade. É verdade. Essa frase marcou muito. Essa frase marcou. E na verdade, quando... Hoje aumentou um pouquinho esse ticket médio, né? Foi rolando o feed do Instagram. Foi que você apareceu para mim. E assim, a sua fala foi algo que a maneira como você conduziu ali a sua fala, ela realmente me convenceu, me conquistou e gerou aquele gatilho da confiança. E um gatilho imediato da frase, é isso que eu preciso. Tanto que eu já tinha feito um depoimento para você nesse sentido e eu senti exatamente isso, é isso que eu preciso. Então a minha virada de chave assim na Hoff foi essa, entender que eu precisava delegar funções, eu precisava investir, mas investir de forma estratégica, né? Então agradeço demais, aproveitar, viu? É recíproco. E vamos seguir firmes, Amém, amém. Uma das coisas que eu percebo, já assim, com profissionais que são excelentes, assim como você, é que muitas vezes a pessoa ela é excelente tecnicamente, da mesma forma que você é, e naquela época era, só que ainda faltava o braço empresarial. Porque muitas vezes a gente olha... Eu aprendi isso construindo meu negócio, tá? Que eu, enfim, vim de carreira jurídica, né? Então, quando eu ingressei, eu fui abrir a Harmoniza Pro, não sabia fazer nada. E aí, se tu não aprende tu precisa de mais pessoas, tu não aprende tu precisa de mais, tu precisa vender. Enfim, porque muitas clínicas olham, eu sou uma empresa de saúde, não, eu sou uma empresa de saúde que precisa vender também, né? Vender. Sou uma empresa de vendas que vende saúde. De serviço, exato. Né? Então, acho que essa questão dessa virada de chave, acho que também, talvez tenha plugado na tua cabeça a questão do sou uma empresária também. Exato. Sabe? Que daí, de fato, virou ali a chavinha. E aí você começa a viver mais também, né? Eu lembro, você na época, tu atendia delegar 130 pacientes no mês, 140 pacientes no mês. Eu estava exausta, né? Naquela época. Era muito Hoje paciente. não. Hoje eu consigo ter tempo de qualidade para mim. Hoje eu consigo me cuidar melhor. Hoje eu consigo desacelerar. E eu acho que essa qualidade de vida que eu tenho hoje, ela vai se refletir no meu atendimento no dia a dia. Se eu tenho mais tempo para mim, o que eu vou oferecer para meus pacientes, eu vou estar ainda melhor. De uma forma mais leve, de uma forma ainda mais segura. Sabe uma coisa que me marcou muito, uma história muito contigo, assim, que me marcou demais? Foi, assim, sem falar em questão empresarial, assim, faturamento e tal. Isso também já me marcou muito, assim, da crescente que tu teve. Mas foi uma vez que tu me falou assim, Pietro, eu tô conseguindo... eu não lembro a frase, assim, no geral, sei. Né? Hã? Você não lembra a frase exata que eu usei? Mas assim, você falou assim, acho que pela primeira vez em tanto tempo, eu tô conseguindo tirar um tempo pra mim pra ir visitar, pra ir pro interior, eu acho que foi. Eu acho que naquele ano que a gente começou, eu fui pra Minas 3 vezes no ano. Às vezes eu ia uma vez só. Viajei mais, eu tirei férias. Então. Eu acho que foi mais ou menos isso. Você falou, acho que pela primeira vez em tanto tempo eu tô conseguindo tirar férias, porque o negócio tá indo bem. Antes dessa virada de chave, tinha 8 anos, eu não tirava férias. Eu tinha um recesso no final do ano, Natal e Ano Novo somente. Trabalhava demais. Tem não sei se você já percebeu, eu acredito que possivelmente sim, mas tem uma fase assim da vida que a gente tem que dar uma desequilibrada, né? Por exemplo, assim, de focar muito na questão profissional para ter uma certa, não somente excelência, mas eu acho que crescimento e de fato destravar aquilo ali de fato, né? Tem que ter um desequilíbrio ali no momento para você dar um insight. Exato. E você acordar também. Tu teve isso também? Tive. Mas eu não conseguia agir, sabe? Eu parava para pensar, mas eu não sabia o que fazer. Por isso que eu falo para você, tem coisas assim, certas coincidências, coisas que acontecem, porque no momento que eu acho que eu estava assim, eu crescia, tinha uma demanda, trabalhava muito, mas assim, teve um limite, chegou um limite. E eu acho que foi exatamente quando chegou o limite, que eu entendi que não ia para frente, eu sozinha, que apareceu o anúncio para mim. Coincidentemente, foi isso que aconteceu. Quando eu conheci você. E olha, eu sou uma das suas primeiras clientes, né? A gente começou assim mais a fundo com a Hoff em 22, aí depois 23 foi que a gente, assim, em março de 24 foi quando eu comecei com vocês. Aí aquela época, eu lembro que você entrou primeiro na mentoria. A mentoria com 2, 3 meses foi para assessoria. Assim, alavancou, acho que precisava...
É exato. Eu preciso de mais. Agora eu quero algo mais exclusivo, assim, né? Sim. Uma equipe mais completa ainda para me assessorar direto do que apenas uma mentoria. Sim. E aí fez todo o diferencial, começou aí também. E já, até entrando nesse gancho desse assunto, assim, você é uma profissional muito dedicada com o teu Instagram. Você é muito dedicada com o teu perfil. Exato. Perfeccionista. A Maria Laís fala. E agora a Stephanie está me conhecendo também hoje. E eu acho isso, assim, sensacional, sabe? Eu acho isso muito bom. Acho que tem muita gente que fala que o perfeccionismo é ruim. E, de fato, quando é uma entre aspas, doença, isso de fato é ruim, mas eu acho que a busca pela excelência ela tem que ser constante e incessante, né? E eu acho que você tem muito essa busca pela excelência em diversas coisas, nos seus casos, no teu perfil, em diversas outras questões. Eu gostaria que você falasse um pouco, porque eu percebo a importância que você dá e eu acho que muita gente até hoje em dia não dá tanta importância para isso quanto deveria dar. Para mim, assim, eu vou ser bem honesto contigo, tá? Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu achava bobagem, porque 2021 ali e tal, quando a gente começou, eu nunca fui uma pessoa... até hoje, a Nathalie briga bastante comigo, que eu sou muito low profile. Eu não gosto muito de postar as coisas da minha vida e tal. Elas que me ajudam mais, a Nathalie e a Larissa. Mas, assim, é importante a gente mostrar para as pessoas, enfim, entenderem que você é uma pessoa íntegra, que você é uma pessoa de família, que você é essa pessoa simples. Entender um pouco da tua história, além também de entender o portfólio do teu trabalho no geral. Hoje, na tua cabeça, como que funciona, assim, tanto essa questão posicionamento, o que é para você o posicionamento? Que tem muita gente que fala, cara, posicionamento eu ter a bolsa da Prada, um jaleco bonito e, enfim, viajar para Paris. Outras pessoas falam que não, que, enfim, é uma outra questão. Mas como que funciona a tua cabeça em relação a isso? Olha, o que eu busquei na rede social e que eu acho o Instagram, primeira palavra que vem para mim é equilíbrio. Equilibrar você... Por exemplo, eu vou pelo meu. Eu tenho uma conta que é basicamente profissional. Sim. Mas eu gosto de compartilhar um pouco do meu pessoal. E eu acho importante, porque isso me conecta com as pessoas. E o meu Instagram, ele vai prezar realmente pela minha essência, pela minha verdade. É nisso que eu acredito. Essa conexão, essa comunicação. Isso vai ser um diferencial para você atrair os clientes certos para você. Aqueles clientes que vão realmente comprar ali o seu serviço. E quando eu falo em equilíbrio, é equilibrar, porque você falou, você é muito low profile, às vezes a gente cansa. Administrar ali a rede social tem a parte que depende da gente. É cansativo, demanda tempo. Porém, eu comecei a buscar esse equilíbrio. É um pouquinho só do pessoal, a essência mesmo é o profissional. E posicionamento, para mim, é você ser real. Sim. E não você... É a postura, né? É a sua postura real. E você mostrar ali para que você veio, o que você quer. O seu nível de conhecimento, o seu nível de segurança para oferecer, sim, o seu serviço. Mas se você mostrar a sua verdade, a sua realidade e mantiver a sua essência, naturalmente isso vai transparecer para as pessoas. Tu acredita que a criação do Lumiere, do teu protocolo, casou com isso também? Casou perfeitamente, porque a minha filosofia sempre foi a naturalidade e a demanda que eu tenho no consultório, o meu público, as pessoas que me procuram, elas sempre pediram isso. Então, o protocolo Lumiere veio exatamente para isso e ele é a minha cara. É Jacinta Mesquita, não tem jeito. O que você pensou quando você fez a criação, assim? Tanto para a questão do nome, quanto também do que você queria entregar, de como que era, enfim, o teu envolvimento. Eu comecei a observar, ao longo dos anos, comecei a mapear os resultados que eu tinha. E tinha pacientes que estavam comigo há 5 anos, e aí a gente olhava, gente, mas ela está melhor do que há 5 anos atrás. Algumas se observavam e falavam para mim, e relatavam, doutora, mas está todo mundo perguntando, você não envelhece não? Você está tão bem? E ela se olhando no espelho e se vendo a mesma pessoa que 5 anos atrás, falei, já está ótimo, está lindo. Então significa que se passaram 5 anos...
e você está mantendo suas características em 5 anos, não houve um processo aí de envelhecimento que alterou o seu rosto, que maravilha isso. E o brilho nos olhos, né? Essas pacientes, quando chegam, elas também são muito verdadeiras. Elas expressam para mim ali o que elas estão sentindo. Então, o Lumière veio disso, né? De luz, de uma face que está com brilho próprio, com luz, que revigorou, mas sem perder a essência, sem perder as características naturais. Então, faz todo sentido. Casa 100%. Casa 100%. Que maravilha. E Jacy, assim, dentro da tua carreira profissional, você teve inúmeras conquistas. Que você dá para se intitular uma profissional muito bem sucedida. Acho que olhando para o que você construiu, para os teus resultados, para o teu trabalho de fato, para a eficiência das coisas que você faz. E aí agora a gente estava já recapitulando a questão do teu passado, agora até a questão do teu presente, né, da tua rotina, do teu propósito no teu trabalho. O que você visualiza para você, assim, até de coisas que você talvez ainda não conquistou, mas que te movem ainda para que você possa conquistar? Olha, eu vou sendo bem sincera, eu nunca não sou uma pessoa de grandes ambições. Eu sempre respeitei e respeito o tempo, sem pressa. Eu sou mais da consistência e da construção. Hoje eu tenho, sim, eu quero muito ver a minha linha de produtos para pele crescer ainda mais. E eu tenho um desejo pessoal, que é ter meu cantinho. E sei que isso vai acontecer no tempo certo. Eu estou trabalhando para isso. Bacana. Lá em Itabuna? Lá em Itabuna. Como é que é a região lá? Tipo assim, é muito diferente da onde... Por óbvio, é muito diferente, né? Mas, por exemplo, assim, você sentiu muito, assim, essa desconexão, sabe? De sair de Minas e ir para lá, assim... Por óbvio que a cultura é completamente diferente, né? Eu senti muito no início, Mas né? Só por uma questão de interior, assim eu mesmo. senti muito no início, principalmente porque eu tinha que lidar com a realidade de que agora eu não estou tão perto das pessoas da minha família. Sim. Porque todo mundo, a maioria morava em Minas, a gente se via com mais frequência. Sim. E lá em Itabuna só eu e a Delmar. Mas eu fui tão bem recebida, eu sou tão grata a Itabuna, as pessoas de Itabuna, eu me sinto em casa, tá? Fui muito bem recebida, muito bem acolhida, sou muito feliz lá, muito feliz. E a tua ideia é criar, de fato, raízes lá no Exato. caso. Eu já tô lá 22 anos. Nossa, faz tempo já. Faz 22 anos que eu moro na Bahia. Nossa, é uma vida mesmo. É, muito tempo. Bacana. E Jacy, assim, olhando agora para... Fazendo uma retrospectiva mesmo, né? Sim. No geral, assim. Você acredita que a Jacinta lá com 21 anos, ou até mesmo com 11 anos, quando saiu de casa, depois com 21, quando entrou na faculdade, depois com 25, quando se formou, depois ali em 2018, quando entrou na Hoff, você acredita que olhando hoje, assim, para todo esse retrospecto, você alcançou o que você gostaria de ter alcançado, mesmo você tendo me falado assim, eu não sou uma pessoa de grandes ambições, mas você, graças a Deus, conseguiu conquistar bastante coisa. O que eu diria para mim mesmo? O que você olharia assim e falar, cara, se eu pudesse dar um conselho para em diferentes idades, assim, sabe? Talvez para tua parte mais madura, entrando de fato na vida adulta no geral, se você pudesse dar um conselho, porque eu acredito que esse conselho que você vai dar com a experiência que você tem hoje, com tudo que você já constituiu, com tudo que você já construiu, acredito que isso possa servir não só de amparo para pessoas que estão iniciando, mas para pessoas que talvez estão numa fase da carreira com uma certa dificuldade, seja para uma próxima visão, seja para onde ir, seja talvez até desmotivada com as coisas que estão fazendo. O que você poderia se dar um conselho para si própria, que eu tenho absoluta certeza que vai servir para outras pessoas também? Olha, eu acho que a gente tem que pensar na palavra desafio, né? Eu acho que desafios todos nós temos. Qualquer pessoa que constrói algo do zero, ela com certeza passou por desafios. Mas, sendo bem sincera, diante de muitos desafios, dificuldades, eu nunca pensei em desistir, sabe? Então, o que eu posso dizer para, de repente, quem aí está enfrentando dificuldade é que os desafios vão existir. Mas na minha trajetória, quando eles surgiam, ao invés de eu pensar em desistir, eu refletia. O que eu posso fazer aqui para ajustar?
e seguir. Então foi assim, a minha trajetória toda foi dessa maneira. Ao invés de pensar em desistir, vamos ajustar e vamos seguir. E foi assim que eu construí o que eu construí até hoje. Maravilha. Eu acho que com essa mensagem bonita, a gente pode ir para os encerramentos do nosso primeiro episódio. Gostou? Demais. Foi mais tranquilo? Foi mais tranquilo do que eu imaginava. Meu Deus do céu. Sim, e eu me lembro que teve acho que foi na época da graduação, só para voltar um pouquinho aqui no tempo da minha especialização, na primeira especialização em prótese, e detalhe, eu nem contei que eu fiz especialização também em Hoff, mas tudo bem, acho que se eu fosse contar tudo da minha história, a gente ficaria aqui a tarde toda, tá? Mas nessa época, todo o professor, o mentor, ele falava para os 12 alunos, todo mundo vai ter que deixar uma frase no final. Uhum. E eu lembrei dessa frase e aí eu queria deixar ela como mensagem aqui para as pessoas, usando exatamente, porque eu acho que hoje, atualmente, a gente vive uma vida de desafios. Todos nós. Então, eu queria que vocês pensassem nessa frase, que foi uma frase que eu disse em 2002, lá em Minas, na minha primeira pós-graduação em odontologia, raiz, prótese dentária. Desafios vão existir, mas não deixe que eles te tirem do caminho que você deseja e quer construir. É isso. Sensacional. Vou guardar essa... Guarde. Anotada. Mas, Jassi, obrigado. Obrigada a você, Pietro. Foi um prazer. Eu estou muito feliz, realmente. Fiquei lisonjeada pelo convite, poder contar da maneira real, da minha maneira, Sim. a minha história, um pouco da minha história Sim. e da minha verdade aqui. Perfeito. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a presença, ter topado também, sair de Itabuna, vir aqui para Balneário para gravar com a gente, para participar do evento também. E engraçado, né? Essa nossa primeira conversa presencialmente, no caso, né? No tete-a-tete e no podcast. Mas agradeço demais. Feliz imensamente de saber um pouco mais também da tua história, da tua trajetória. Já te acompanho, já tem 2 anos, espero acompanhar por muitos anos muito ainda a fio. Obrigada. Se, enfim, qualquer coisa que você necessitar durante a tua carreira, enfim, vida pessoal, sabe que pode sempre contar comigo. Contar. Espero que eu também possa contar com você. Com certeza, conte sempre comigo, a recíproca é verdadeira e eu fiquei feliz de poder compartilhar realmente, uma oportunidade única, né? Poder compartilhar a minha história. Agora eu que tô te devendo, eu já tava te devendo uma visita em Itabuna, agora mais do que nunca, né? Agora eu tenho devendo 2 ainda. Com certeza. Mas, pessoal, esse é o encerramento do nosso primeiro episódio. Agradeço demais a presença e os ouvintes, ou enfim, pessoas que estão assistindo. A doutora Jacinta é um fenômeno, é uma pessoa sensacional, não só como profissional, mas como ser humano mesmo. Tenho um privilégio de ter ela na minha vida já há 2 anos e poder compartilhar a história dela um pouco com vocês também é algo sensacional. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados que os próximos episódios já estão saindo. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo. Yes.